Isso, boa tarde, já estamos ao vivo. Tivemos um problema técnico, não um probleminha, um problemão técnico, e finalmente conseguimos resolver. Então, tenho que começar, primeiramente, agradecendo a persistência, a paciência de todos vocês que permaneceram aí e que estão entrando nesse novo link que está sendo divulgado novamente, que puder divulgar, continuar divulgando para as pessoas poderem vir para esse novo link e participar dessa transmissão. Bom, eu sou Estela Andrade, sou gerente de segurança operacional aqui no Aeroporto Internacional do Rio Galeão, o famoso Galeão, né? Então, eu declaro aberto o webinar de segurança operacional do Rio Galeão, da série Medidas aplicadas durante o enfrentamento à Covid-19 e ações para a retomada das operações aeroportuárias. Hoje, no bloco 1, vamos discutir e compartilhar as práticas adotadas em aeroportos neste cenário que estamos vivendo e responder as perguntas deixadas por vocês no aplicativo Slido. Para esse bate-papo, eu quero apresentar aqui que contamos com a presença de Erlich Bastos, que é o nosso diretor de operações do Rio Galeão, do superintendente de infraestrutura aeroportuária da ANAC, Giovano Palma, e do especialista em regulação da aviação civil da ANAC, Rodrigo Moser, no papel de mediador e contribuinte deste evento. Um QR Code foi disponibilizado para você, espectador, fazer suas perguntas, colocar suas dúvidas durante a execução desse evento. E desde já agradecemos a todos pela participação, pela paciência em aguardar a transmissão e interação conosco nesse período. Com a palavra, Rodrigo Moser. Bom, muito boa tarde a todos. Nós estávamos aqui antes preparando essa live, teve esse atraso enorme, até eu brinquei com meus colegas aqui, mas esse atraso é o quê? É algum item de mel? Vamos ver, né? Se for mel, tudo bem, se não, e não era, né? Quer dizer, era um item que era um fundo, simplesmente, tal, e bola para frente, gol. E aí foi isso, né? Acabou saindo um pouco de atraso, uma Estela que é comandante aí, pediu desculpas e vamos fazer o possível aqui para realmente valer muito a pena para quem conseguiu ficar com a gente. Esse primeiro bloco, nós vamos tratar de boas práticas aplicadas aos aeroportos. Eu ouvi recentemente uma frase que, para mim, é uma expressão que fala muito bem, descreve muito bem o impacto do coronavírus no setor aéreo. Dizia assim, caiu o meteoro. Essa frase, caiu um meteoro, não tem nada comparado, né, no setor aéreo como todo o setor de turismo que está acontecendo agora. A gente estava vivendo nossa vida normalmente, e de repente caiu um meteoro. E a pergunta que eu faço para os meus colegas que estão aqui comigo é, onde estávamos quando isso começou, né? Só para a gente conseguir contextualizar rapidamente, né? Erlich, a gente sabe, né, em relação ao Rio Galeão, qual que era a situação pré-Covid? Voltando lá para o balanço de 2019, talvez mais ainda, ir lá para trás, para o começo da concessão, todas as perspectivas que o aeroporto tinha, o Réveillon do ano passado, o Carnaval, olhando um acréscimo de demanda, após as obras no Santos Dumont, né, assumindo aquelas operações, olhando para parcerias, realizações e desafios para 2020. Onde nós estávamos quando caiu esse meteoro? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui, né, participando dos nossos eventos, dessa vez pela primeira vez, virtualmente, né? A tecnologia nos unindo aí, possibilitando que a gente continue nossas atividades. Moser, como você falou, né, a gente iniciou a concessão aqui em 2014, e desde o início, né, você mesmo nos acompanhou aí através da CIA na ANAC, foram vários desafios, né, foram cumprimento da fase 1B, a gente teve toda a gestão de mudança aqui no Galeão durante esses primeiros anos, e um marco muito importante que veio, que foi a operação da Olimpíada, né, foi realmente um desafio muito grande, nunca tinha sido
feito aqui no Brasil, e a gente conseguiu sair com uma experiência extremamente positiva para os nossos passageiros e os atletas. Chegando em 19, a gente operou, tivemos quase 14 milhões de passageiros em 2019. Tivemos esse desafio mais recente, que foi basicamente operar toda a aviação comercial na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós absorvemos o movimento de 2 aeroportos em um só, e em janeiro desse ano, operando 53 destinos, né? E com um plano de voo para esse ano, parecido com 19, mas né, buscando, evidentemente, crescimento e acréscimo de novos voos e novas parcerias, né? Então, foi uma parada bem repentina, né? Onde você começa a trabalhar com um cenário, né, que jamais imaginado em dezembro, quando a gente sentou para fazer o orçamento. E exatamente, né? A gente tem essa sensação, né, do ponto de vista da ANAC também, né, Giovano? A área, principalmente infraestrutura, né, estava comemorando várias conquistas, né, estava celebrando coisas importantes que haviam acontecido até então, no ano passado, começo desse ano, e tinha perspectivas, né, para esse ano. Como que você encara, então, todo esse momento, né, em que caiu o meteoro? Boa tarde. Obrigado, Rio Galegão. Obrigado, Moser, enfim, pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar com vocês aqui um pouco das experiências desse pré-período, de como o Moser usou aí, quando caiu esse meteoro, e também de aprender aqui um pouco com todos vocês. Bom, na Superintendência de Infraestrutura, a gente estava muito animado com tudo que vinha acontecendo, né? Como você colocou, vínhamos tendo uns índices muito bons, tanto na parte de homologação de novas infraestruturas, então o setor estava aquecido. Isso para mim, ele é um indicador, ou seja, quanto mais infraestruturas, elementos de infraestrutura a ANAC vai homologando, ele de alguma forma representa o crescimento econômico do país. Nós vimos certificando também os aeroportos, estávamos numa crescente de certificação dos aeroportos e também em ações para garantir a segurança operacional no sentido de ampliação das vigilâncias, das inspeções de vigilância. E, em paralelo, vínhamos caminhando com a parte de atualização dos normativos. O ano passado, nós finalizamos toda a revisão do regulamento importante, que é o regulamento de projeto de aeródromos, que é o 154, e esse ano vínhamos entrando mais na parte ainda em relação à parte de safety, na parte da revisão de outros regulamentos, como o próprio regulamento 139 e também o regulamento 153, que atualmente está em consulta pública. E o que aconteceu? Quando definiu ali mais ou menos esse cenário de pandemia, que foi ali por março, mais ou menos, que eu acho que começou a decrescer a demanda, e para alguns casos, para alguns aeroportos, essa demanda ela caiu a zero, né? Se tinha da aviação regular. Então, houve essa redução, caiu esse meteoro, teve essa redução abrupta, né, e decrescente da demanda, só que, ao mesmo tempo, não só a ANAC, mas não só a CIA, mas toda a ANAC, ela precisava o quê? Continuar fomentando esse transporte, ou seja, nós precisávamos fomentar que houvesse o transporte de pessoas, e aí, leia-se, tinha uma importância significativa em manter o transporte aéreo para levar profissionais da saúde, mesmo as pessoas para voltar para suas casas. E também manter esse transporte para levar insumos, levar equipamentos, levar comida, muitas vezes, lá para outras regiões, levar, enfim, toda a parte de exames também, que estava se começando ali naquele mês de março. Só que o que acontecia? Você tinha o quê? Quando caiu esse meteoro, todo mundo quis também o quê? Precisou o quê? Rever seus custos, né? Então, por quê? Porque caiu a demanda, começa a ter uma mudança aí no fluxo de caixa. Então, para isso que foi assim, a gente começou a ter vários desafios aqui dentro da superintendência,
no sentido de suportar um pouco uma malha essencial, uma malha mínima para que pudesse atender todos esses aeroportos, manter também um mínimo de aeroportos funcionando, e aí começamos a ter várias ações aí no sentido de dar suporte, de contribuir, né, com os aeroportos. Enfim, e fomos promovendo aí várias medidas, tanto regulatórias, tanto internas aqui dentro da agência, no sentido também de reduzir o risco sanitário, né? Então, basicamente, a gente buscou trabalhar internamente para se preparar dentro desse novo cenário, desse novo contexto, e também de pensar em como queríamos trabalhar e atuar de agora em diante, ou enfim, daquele momento ali. Exato, e essa questão da segurança operacional, né, que é vamos dizer assim, o core business, né, da área que você lidera lá na CIA, passando novamente para o Rio Galeão, Estela, é notável a evolução, né, da cultura da segurança operacional nos últimos anos. Eu tenho visto isso presenciado, participado dos últimos eventos que manifestam essa promoção da cultura de segurança operacional. O que você destaca até então, né? Até esse momento em que começou a pandemia, foi declarada a pandemia e que a coisa realmente começou a ir para uma magnitude nunca antes vista, né? O que você destaca antes de tudo isso acontecer? Então, antes de tudo isso acontecer, onde é que a gente estava? Onde é que estava o SGCO, né? Até quero um pouquinho antes esclarecer para aqueles que talvez não estejam ouvindo essa sigla pela primeira vez. SGCO é o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, é um padrão, né, em toda a aviação mundial, que é um processo para identificar perigos, avaliar riscos, né, e submetê-los a tratamentos e controles. E, em resumo, para você que é viajante, você vai passar aqui pelo Galeão e vai saber assim, aqui tem uma equipe chamada SGCO, que trabalha em sinergia com todos os outros departamentos do Rio Galeão, para que a minha viagem comece bem, do meu embarque até o meu destino. Basicamente, é isso. A gente trabalha com prevenção na operação. Então, só para começar a falar. E a promoção da segurança, né, como você veio falando da questão da evolução, eu vejo os simpósios realmente como um marco, né, nessa promoção. E onde é que a gente estava? Ano passado, 2019, o Ernst comentou agora há pouco sobre a questão das transferências da operação para cá. Então, a gente viveu aquele momento de um crescimento da operação bem rápido, e a gente teve que atuar, então, para a gestão de mudança. A gente, o SGCO do Rio Galeão vinha numa busca pela implementação de sistema de gestão dos nossos processos, implementação desse sistema, as próprias auditorias, né? Então, a gente veio com essas auditorias que também promovem essa troca as auditorias cruzadas de segurança operacional com os outros aeroportos, promovendo essa troca de informações, e chegamos, então, em 2020, né? Eu ouvi várias vezes pelas redes sociais assim, pula 2019, vamos para 2020, e aí chegou 2020, e a gente estava começando o ano aí com vários planejamentos. Começamos, vamos entregar o nosso relatório 2019, tudo que a gente realizou. Nós temos, então, para esse ano, o simpósio 2020, e temos também um planejamento, temos quais são as nossas estratégias para a melhoria dos nossos indicadores. Era essa vamos dizer, a pegada que a gente vinha, de desenvolver novas ações, de buscar melhoria, de continuar no monitoramento, nessa vigilância continuada, né, que a própria ANAC fala, né, não é isso, Giovana? Então, era o caminho que a gente vinha trilhando até que caiu esse meteoro.
Exato. E o que nós vemos também nesse momento, né, agora que, olhando ainda um pouquinho para trás, quando tudo isso começou, um pouco hoje também, o que eu vejo muitas empresas focando é concentrar esforços na coordenação das ações para que você consiga otimizar a prestação do serviço em frente à demanda real, porque, como o próprio Giovanni colocou, o próprio Erlich, a demanda caiu demais, né? Então, você tem que enxugar a sua operação e conseguir condensar para ser eficiente nesse novo cenário. Por outro lado, você também tem que garantir a saúde e a segurança daquelas pessoas que permanecem na linha de frente. Não é todo mundo que está conseguindo fazer home office, ou se consegue, não consegue todos os dias, né? Tem trabalhadores que precisam estar na linha de frente, os passageiros, sobretudo, né? Que é o objetivo da gente estar aqui. E também uma ação muito importante é pensar na preservação dos empregos, né? Aquelas pessoas que estão afastadas, ou porque são grupo de risco, ou porque eventualmente a demanda realmente caiu muito e não faz sentido essas pessoas continuarem engajadas neste momento na operação. Para que tudo isso? Para garantir liquidez das empresas e que elas possam retomar as operações no tempo certo, né? Nesse sentido, Giovanni, o que eu destaco aqui é que a própria OACI, né, a Organização de Aviação Civil Internacional, em resposta rápida a essa pandemia, começou a ajudar os países, né, para formular medidas de alívio e disponibilizar conteúdo específico na página web, que é aberta, todos podem acessar. A própria IATA e a ACI, que às vezes a gente vê assim se contrapondo, no bom sentido, colocando cada um os interesses dos seus associados, quer sejam aeroportos ou empresas aéreas, uniram esforços justamente para conseguir superar esse momento. E da mesma forma, a ANAC prontamente tomou medidas, né? Você poderia falar para a gente um pouquinho mais dessas decisões e como elas aliviam os aeroportos e o ecossistema dos aeroportos? Claro, perfeito, Moser. Nessa linha aí, eu acho que você pontuou corretamente a questão. Eu acho que, assim, foi é um momento de oportunidade para todos repensarem. Eu acho que, assim, as associações, né, os órgãos reguladores, a própria OACI também, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, se preocupou com isso. E, em conjunto, veio as associações, os órgãos reguladores, as companhias aéreas, os aeroportos, as exatas, todo o setor, e os demais órgãos públicos também, com a preocupação de, bom, e agora? O que vamos fazer a partir de então? Então, no primeiro momento, e quando a gente estava ali naquele início de março, nós começamos a receber várias demandas de vários, por exemplo, de vários aeroportos. E eram dúvidas desde específicas, e agora? Como é que eu faço com a questão do treinamento? Como é que eu faço com a minha equipe aqui? Olha, diminuiu o porte da aeronave, posso reduzir categoria contra incêndio? Então, a gente começou a ter dúvidas pontuais de alguns aeroportos, nós começamos a verificar isso e, de uma forma bastante célere, começamos a produzir o quê? Principalmente materiais orientativos. Olha, o que era possível de interpretação de regulamento, que, claro, mantivesse o nível de segurança operacional, aliado à redução do risco de contaminação, nós fomos produzindo e divulgando. Então, normalmente, se nós recebíamos uma demanda de algum aeroporto e ela poderia ser aplicável aos demais, isso era estendido na forma de um comunicado, de algum alerta. Da mesma forma, quando nós recebíamos algum pedido de isenção de requisito, né? Por exemplo, recebemos um pedido de isenção de requisito de treinamento, que estava previsto em regulamento, e aí nós temos alguns regulamentos que exigem treinamentos, como o RIBAC 153, o 110, a Resolução 279. Então, nós estendemos alguns requisitos, nós estendemos para todos os aeroportos. Isso foi de uma forma muito colaborativa com todo o setor. Aí nós passamos também a trabalhar com alguns estudos nossos internos. O que é possível flexibilizar dentro do setor, de maneira regulatória, sem que haja uma degradação do nível de segurança. E aí, pegando um caso que é a parte do serviço de combate a incêndio, o que você tinha? Você tinha muitas equipes, normalmente no aeroporto do Porto do Galeão, você tem equipes trabalhando H24, e se acaba algum da equipe, algum bombeiro da equipe se contaminando, é bem provável que você tenha que ou afastar todos da equipe ou manter numa certa quarentena. Só que a demanda, como foi falado, ela caiu.
Então, o que foi possível? Primeiro, reduzir categoria contra incêndio quando solicitado pelo aeroporto, e também nós fizemos um estudo nesse sentido da possibilidade de isentar os aeroportos da equipe de resgate, de resgate quando tem enfim, um evento. Qual foi o sentido? Primeiro foi reduzir o risco de contaminação, e o segundo, equalizar o risco. O que havia? Como reduziu a demanda, você conseguiria o quê? Mantendo uma categoria, um nível de categoria contra incêndio mínimo, que eram 6, você teria 2 caminhões de combate a incêndio. Ou seja, você conseguiria ainda ter as equipes, ter uma equipe combatendo e a outra resgatando. É claro que tudo isso aliado ao quê? Você teria que levar todos os equipamentos para resgate, enfim, lá no cenário de operações. Então, essas foram medidas mais direcionadas para reduzir a contaminação de risco, e também foram adotadas medidas do ponto de vista de security também, que nós fizemos, reduzindo muitas vezes ou não tendo mais uma necessidade obrigatória de inspeção aleatória, prorrogando também alguns prazos de treinamento. Então, foram várias medidas que nós fomos implementando, e tudo isso em alinhamento com o setor. Você falou da OASI. A OASI, ela publicou um material muito interessante e que ele pode ser utilizado agora já na retomada. Veja, hoje nós já tivemos um anúncio de que a Voipaz está retomando os voos principalmente para o norte, que é um setor, a Amazônia Legal. Nós temos que dar uma atenção muito grande para a Amazônia Legal. E as comunidades precisam ser atendidas por os voos da aviação comercial. Então, hoje nós já temos o quê? Um anúncio de retomada das operações. Então, a gente espera que isso seja retomado gradualmente. E essa retomada gradual, ela vai exigir que, eventualmente, por exemplo, alguns aeroportos como o Galeão está com a 1028, como o Ehrlich gosta de usar, adormecida, ou seja, hoje ela não está operacional, mas se necessário for, ele consegue retomar a operação lá em questão de poucas horas. Então, alguns sistemas possivelmente já não estão desligados, as próprias inspeções na pista, elas não estão sendo feitas com a periodicidade que quando ela estava operacional ela é feita. E alguns aeroportos estão fechados completamente. Alguns estão aproveitando esse período, e é um período de oportunidade, eu diria. O pessoal está fazendo obras, está fazendo manutenções corretivas, né? E aí, pegando só um gancho aqui da parte de obras, nós estamos trabalhando juntamente com o aeroporto de Congonhas para fazer uma grande obra de recuperação agora nesse período da obra de recuperação do pavimento da pista principal. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aí muito grande de implantar algumas melhorias nos aeroportos. Bom, e para dar suporte nessa retomada, enfim, nesse período, assim como a OASI publicou, a EASA também, né, que é a Autoridade de Segurança Europeia, publicou uma série de diretrizes de orientações. E nós aqui no Brasil, e nós estamos compartilhando isso também com a América Latina, nós, baseado nessas orientações, nessas diretrizes, nós produzimos um alerta, é o primeiro alerta desse ano da CIA, que ele traz uma série de diretrizes para a retomada das operações. Inclusive, ele traz um checklist para auxiliar os aeroportos a verificarem, desde a parte de pavimentos, a verificar a questão de risco da fauna, a questão de circuitos elétricos, enfim, até mesmo da parte de treinamentos do pessoal operacional, enfim, de todo o pessoal do aeroporto. Então, isso está disponibilizado no site da agência, todas essas isenções que eu falei e outras ainda que nós trabalhamos, e todos os materiais orientativos, eles estão disponíveis na página da ANAC, na parte de coronavírus, basta acessar lá que todos conseguem obter esse material, tá bom? Perfeito. O Giovano estava falando, Ehrlich, eu pensei numa coisa aqui, né? A gente está falando só de OASI, está falando só de ANAC, mas para o Rio Galeão tem uma infinidade de outros órgãos, né, que atuam aí, que tem alguma jurisdição, digamos assim, sobre o aeroporto, né? Tem, sem falar, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Vigiagro,
prefeitura, governo do estado e por aí vai. Para mim, o termo VUCA nunca foi tão apropriado, né? Quer dizer, quando você fala que você tem um cenário de extrema volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, para mim, se você falar pandemia, é quase que sinônimo de VUCA. E nesse cenário, essa colaboração e cooperação, e principalmente comunicação, é essencial. Então, qual foi a experiência do Rio Galeão? O que você gostaria de compartilhar dessa relação com esses outros inúmeros órgãos que atuam no aeroporto? Eu tenho um sentimento forte que tudo isso traz, né, uma aproximação maior das pessoas, né? Eu tenho participado aí do grupo GT, dos vários, 3 grupos, na verdade, de GT aí que o Giovanni tem liderado, a ANAC está liderando com os demais órgãos, empresas aéreas, o setor, aeroportos, a ANEA, né, a ABA, e eu sinto que existe uma vontade muito grande de colaborar, né? Tá muito presente isso nas nossas discussões. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de dar um reset, né? A gente sentar e reavaliar tudo, né? A real necessidade daquilo que a gente faz. Eu acho que o Giovanni deu vários exemplos aí de como foi possível nos adaptar a essa nova realidade, né? Flexibilizar, muitas vezes acelerar, né? Algumas coisas até já estavam, inclusive, no radar, né? Como o uso de tecnologia, digitalização, né? Como fazer cursos por EDA, enfim, eu acho que isso trouxe uma aceleração muito grande, né? E a gente, como você falou, o aeroporto, ele, por mais que a gente fala, eu opero o aeroporto, mas o aeroporto ele não é operado por uma única, né, empresa, uma única entidade. A gente está aqui de forma de colaboração, né? Já é uma comunidade aeroportuária que necessita muito de colaboração. Então, Força Aérea, DTCEA, base aérea para quem tem, né? Anvisa, Vigiagro, Receita Federal, Polícia Federal. Recentemente a gente teve a troca do delegado aqui do aeroporto Rio de Janeiro. Então, eu percebi uma vontade muito grande de fazer realmente, de conseguir nos adaptar a esse novo momento. Não sentir empecilho de A ou B, ou seja, eu acho que foi muito positivo, né? E nesse sentido também, o que aconteceu, que a gente rapidamente nós tivemos que nos adaptar, né? Eu acredito que nós nos enquadramos numa empresa com muita resiliência, né? Podemos dizer que nós somos resilientes, né? Com tudo que eu falei anteriormente, né? Na forma que a gente vem nos adaptando e superando desafios, a gente muito rapidamente a gente conseguiu proteger os nossos integrantes, possibilitar que as pessoas realmente fossem para casa, trabalhar em casa, né? A partir da semana do dia 16 de março, foi quando a gente tomou essa decisão. Fomos um dos primeiros aeroportos, inclusive, que conseguimos colocar em home office em torno de 250 colaboradores. Alguns já tinham uma ferramenta, né, que é a portabilidade do computador para trabalhar em casa. Outros a gente alugou rapidamente em torno de 50 máquinas, né? E para os demais a gente conseguiu espelhar, né, o computador do escritório em casa, né? Todos com as ferramentas necessárias para executar suas tarefas, SAP, ou seja, qualquer outra ferramenta que fosse necessário, VPN, enfim. Então, eu diria que isso foi assim muito rápido. A gente teve essa preocupação nesse início da pandemia, em colocar todo mundo protegido, né? Tivemos também a mudança da presidência, né? Já estava programado em 1º de abril, ou seja, a gente teve uma troca de comando. O Alexandre Monteiro, nosso presidente, vem aí nos liderando, né, de muita serenidade e sabedoria para a gente conseguir realmente tomar as decisões corretas nesse momento, né? Como você falou, é algo que imaginável, né? A gente nunca imaginou, e possivelmente quando isso aconteceu da última vez nem existia aviação, né? Então é um impacto realmente sem histórico, né, para
para a nossa aviação, para os aeroportos, enfim. Então, eu diria que eu fico com uma sensação assim, de que é uma oportunidade muito grande da gente rever, né? Giovanni deu vários exemplos, né? A gente fez reduções aqui, CAT 10 para CAT 7, fechamos realmente boa parte da nossa infraestrutura que a gente recentemente abriu, né, que é o PIA, para atender a Olimpíada e a expansão. Adormecemos outras áreas, eliminamos serviços, né? Gerenciamento de calçada, imagina que não tem carro chegando no aeroporto, basicamente, né? Então, a gente eliminou serviço de carrinho de bagagem, eliminou carrinho elétrico, então a gente foi realmente tomando uma série de medidas que nos auxiliassem aí a proteção do nosso caixa, né? E uma parada brusca de aproximadamente 160, 170 partidas diárias para 3 partidas e um destino. Então, a gente passou a operar 3 voos para Guarulhos, um 6 da manhã, um meio-dia e um 9 da noite, e essa passou a ser a nossa realidade, assim, de um dia para o outro. Eu pensando, assim, você falando em tudo isso, e eu pensando aqui, Stella, alguém poderia pensar, nossa, então se reduziu tanto assim a demanda, o gerenciamento do risco fica fácil, né? Tem menos importância, tá certo? Porque a demanda caiu a quase zero, o Erlich falou, caiu para 3 movimentos por dia. Né, Giovana? A gente costuma falar na aviação que a situação mais segura é quando o avião está no chão, né? Então, se tem menos voo, é mais seguro. É isso, Stella. Como é que é, na verdade, né? A gente sabe que não, né? Que é um processo Não é bem assim. de mudança, né? Você tem todo um risco subjacente, né? De partir desse número de movimentos para 3, né? Como foi para vocês esse momento de phase down? Então, como você falou, não é bem assim. Não é porque a operação era uma frase antiga, fala assim, tirou o avião, o avião, acabou o perigo, né? Não é bem assim, até porque não saíram todos, a gente, como o Giovanni falou, para manter essa integração da aviação, as necessidades do país, a gente ainda continuou com a operação, né? Reduzida, mas continuou. E muito pelo contrário, o que a gente mais escutava era, assim, das nossas lideranças aqui no Rio Galeão, o momento para a gente redobrar a atenção. Então, até mesmo quando, como o Erlich comentou, da questão da pista, né, que está adormecida, que ela visa essa questão diminuir a demanda, os custos também têm que ser ajustados a essa realidade, mas essa concentração da operação também em um único sistema, ele também propicia a mitigação do risco de ocorrências, porque a gente concentra também os esforços de gestão de risco num ponto focal, mas e mantendo todas as outras barreiras preventivas em todo o sistema, né? O Galeão, para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, conta com 2 pistas de pouso e decolagem, então foi possível fazer isso aqui. E para garantia desta segurança, todas as decisões, toda essa tomada de decisão foi alinhada com a indústria. Tivemos o aceite da ANAC, todas as áreas operacionais aqui do aeroporto interagiram para a definição dos procedimentos na área de manutenção, security, resposta de emergência, sustentabilidade. Então, em coordenação com a própria ANAC e, como já sei, a aeronáutica. Então, essa redução, é um momento que a gente tem que estar bem atento para não dar, vamos dizer assim, aquelas brechas que a gente fala lá naquela parte toda conceitual de segurança operacional, né? Que está vendo esse alinhamento das brechas e aí pode acontecer o acidente. Então, a gente vem colocando essas barreiras preventivas, redobrando a atenção
até mesmo a pista ela está adormecida, sim, mas o monitoramento do sistema permanece, muito pelo contrário, foi redobrado a questão da manutenção, da verificação, para que a qualquer momento que a gente precise disponibilizar a pista e ela esteja adequada à operação. E assim também em todos os outros aspectos, né? Aspectos de treinamento das equipes, aspecto dos procedimentos no manual. A equipe do SGCO ela continua atuando, todas as equipes do Rio Galeão, né, continuam atuando com foco no gerenciamento do risco e nessa prevenção de ocorrências, para a gente garantir o que é a nossa política de segurança operacional, que preza por evitar acidentes e incidentes na área operacional do aeroporto. Não estou ouvindo. O Moser está com o fone fechado. Esse é o erro típico do slides. Acontece. Passando um pouquinho para um ponto que o Giovano tocou muito bem, o Elis também, a questão da malha aérea mínima, né, essencial. Foi dado o exemplo, no caso do Rio Galeão, 3 decolagens por dia. Uma das preocupações da ANAC, do governo federal, logo no começo, foi justamente manter essa malha aérea mínima essencial, né? E por que eu digo mínima essencial? Porque teve alguns países que algumas empresas pararam completamente. Isso, inclusive, interrompeu a cadeia de suprimento, até digamos assim, materiais, equipamentos, pessoas, até para o próprio enfrentamento da pandemia. Então, o governo federal tomou esse cuidado realmente de negociar com as empresas, com os aeroportos, para que mantesse o mínimo. E a gente sabe que, como a gente brinca na aviação, estão voando aí batendo lata, né? Mas, assim, é para manter realmente a integração das cidades. Uma pergunta para o Elis, como está sendo para o Rio Galeão operar com essa malha aérea mínima? Você falou um pouquinho, mas queria que você falasse da sua visão sobre a importância do Rio Galeão, ainda que com essa malha pequena, mas para enfrentar a pandemia, especialmente para o estado e para a cidade do Rio de Janeiro. A gente, apesar de houve muita dúvida, né, como é que seriam, inclusive, as taxas de ocupações desses voos, né, os 3 voos da Gol, mas eles saíram em alguns dias da semana, principalmente, né, a segunda e as sextas-feiras, com ocupação bem alta, né? Bastante médicos, né? A gente viu uma quantidade importante de profissionais da área de saúde, né, deslocando entre São Paulo e Rio. Então, eu diria que realmente foi bastante importante, né? É um aeroporto também que funciona 24 horas, né? Então a gente atende cargueiro também, apesar de a gente estar falando só da aviação comercial, mas a gente atendeu bastante cargueiros aqui durante esses últimos 2 meses, ao ponto, inclusive, da gente tá na meta, inclusive, nossa, com relação a volume de carga, né? Volume de carga e receita. Tivemos aí voos chegando da China com respiradores, então a gente tem visto uma quantidade de carga bastante importante para a cidade do Rio de Janeiro, né? Não sabemos ainda se é algo sustentável, né, ao longo dos próximos meses por conta da própria questão econômica, né, da crise em si, mas a gente tem visto que o Galeão tem cumprido seu papel importante aqui para o Rio de Janeiro para continuar com essa conectividade, né, trazendo carga aérea do exterior e cumprindo seu papel aqui também com sua regularidade, etc., levando esses profissionais e passageiros também, né? A gente vê que tem gente que precisa deslocar entre uma cidade e outra e a gente tem visto isso acontecer. No dia 27 agora a gente voltou com alguns voos, né, para o Nordeste. Então a Gol ela acrescentou mais 5 frequências. A gente está com Natal, Fortaleza, Recife, Salvador e mais Porto Alegre também. Mas a gente vê que
a gente começa a ver um pouco mais de movimento, né? E no dia 10 de junho a gente possivelmente vai ter mais um acréscimo de algumas frequências, mas eu acho que o que vai determinar se fica ou não, né, se a gente consegue sustentar essas frequências, é a demanda, né? Então, é como você disse, você operar com um aeroporto desse tamanho, né, disponibilizando essa infraestrutura que a gente disponibiliza, sem passageiros, sem cliente, bem sofrido, né? Então, mas enfim, vamos ver como é que isso vai agora se desenrolar ao longo dos próximos meses. E pensando nisso, né, também as aeronaves que não estão prestando esse serviço, que não estão voando, Giovano, muitas pessoas perguntam, né, onde é que estão essas aeronaves, né? Deve ser o quê? Em torno de 400 aeronaves, 300, 400 aeronaves que talvez estejam em território brasileiro. Onde que elas estão, né? E como foi a questão do estacionamento contingencial dessas aeronaves? Se você pudesse brevemente explicar esse processo, se o Elis quiser também falar, Estela, a coordenação de tudo isso para que conseguisse rapidamente colocar essas aeronaves no chão com segurança e que permanecesse por um prazo indeterminado, né? Essa é a verdade. E como também a experiência dos grandes eventos, como Jogos Olímpicos, né, e Copa do Mundo ajudaram nesse momento. Perfeito, Moser. Eu ia até, acho que isso tem até a ver com aquela sua pergunta antes de aeronave no chão, a aeronave está segura, né? Eu até ia puxar essa questão do estacionamento mesmo das aeronaves. Hoje o próprio Galeão aí tem áreas destinadas para estacionamento de aeronave. Então algumas estão aí no Galeão. E aí é muito importante a manutenção dessas aeronaves. Então, apesar de elas estarem no chão, tem todo um procedimento que, enfim, que as companhias aéreas, que os proprietários das aeronaves fazem, às vezes, diariamente nessas aeronaves, para que o quê? Para que quando seja necessário retomar as operações, elas estejam em condições. Então, tem todo um programa de manutenção dessas aeronaves que estão aí estacionadas. E esse ponto, Moser, ele veio muito naquele momento que a gente estava conversando ali no pós-caída do meteoro, como você usou essa analogia. Nós também começamos a ter essa demanda. Olha só, hoje, acho que no RAB deve ter aí em torno de 500 aeronaves hoje aptas para aviação comercial. E aí, estimando aí que a demanda caiu 95%, então a gente tem muito poucas aeronaves hoje voando. Algumas estão transportando carga, né, com uma autorização da ANAC, algumas aeronaves habilitadas para transporte passageiro foi permitido o transporte de cargas. Por quê? Porque não haveria tempo ou não haveria interesse para uma recertificação de tipo, né? Mas, enfim, naquele momento ali, no início de março, o que aconteceu? Começou a chegar uma demanda. E agora? Onde que nós vamos colocar todas essas aeronaves? Né? Então, nós pegamos o quê? Da nossa experiência com Copa do Mundo, e o Brasil tem hoje experiência, ele pode prestar contar com toda essa informação, porque nós construímos juntos, né, todo o setor, e principalmente o Rio Galeão aí na época das Olimpíadas. Então foi construído muitas diretrizes e muitos trabalhos no sentido de, bom, onde que vamos alocar essas aeronaves? Então nós recebemos aqui na superintendência em torno de 40 pedidos, 40 aeroportos. Na verdade, nós aprovamos próximo disso de 40 autorizações, nós temos 40 autorizações para os aeroportos estacionarem essas aeronaves, em locais que não estão homologados para essa finalidade. Ou seja, alguns pontos, alguns aeroportos estão utilizando algumas pistas de táxi para colocar essas aeronaves, e num distanciamento dessas aeronaves que não guarda um certo compliance com o regulamento. E isso, só para a gente ter uma ideia, isso deve ter aumentado aí um número de posições, em torno de, chega aí a quase 1.000 posições a mais. Então, mais que supera hoje a demanda. O fato é que muitas vezes as companhias elas optam por questões de manutenção, por questões até mesmo de redesenho depois da malha, a concentrar em determinados aeroportos, né? Então, a gente vê as principais companhias normalmente concentrando essas aeronaves em determinados aeroportos.
Um outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer, né, para essa questão de segurança operacional é que, bom, por parte da ANAC, nós continuamos ainda com os processos, principalmente de auditoria de SGCO. Eu acho que isso é importante, isso seja mantido. Nós temos o Programa de Segurança Operacional do Estado, ele entregou vários produtos aqui dentro da ANAC, não só para a ANAC, como para o setor. Eu acho que é importante a gente continuar a ANAC com essas ações de vigilância, então nós nos estruturamos, hoje nós demandamos muito os aeroportos para que nos informem isso, para que o quê? Para que a gente consiga manter essa segurança operacional nesse período e também já pensando na retomada. E é importante também que os aeroportos, né, continuem com suas atividades, se redesenhem, se rediscutam, façam suas coordenações para continuar esse trabalho. Aqui na ANAC também, em paralelo, eu até, enquanto aqui na nossa conversa, eu fui checar, nós continuamos nós temos um processo aqui que chama anuência de obras. Em 2019, nós tínhamos uma média de 50 pedidos de anuência de obras. E nós continuamos agora em 2020 com a mesma quantidade. Então, isso reflete o quê? Que apesar de eu não estar com aeronaves voando, eu continuo tendo obras e continuo tendo novos perigos dentro do setor aeroportuário. Então, é importante também que a gente trabalhe nessa perspectiva, esteja atento aqui também por parte da ANAC, nós estamos com várias consultas públicas de regulamento em andamento, então é importante que isso, a gente aqui também está trabalhando internamente para revisar regulamento, deve soltar manuais, revisão de manuais. Eu acho que é importante também para os aeroportos, revisar algum procedimento que, às vezes, olha, quando eu tiver um tempo, quando der um momento de baixa aqui, eu vou lá e reviso esse procedimento, construo uma nova instrução. Então, utilizo agora, eu acho que assim, a gente está aprendendo todas essas ferramentas EAD, eu acho que os treinamentos, a forma de verificação de eficácia também, enfim, dos treinamentos, acho que a gente está mudando com essas tecnologias. Então, acho que é importante também a gente olhar um pouquinho, olha só, apareceu agora, eu tenho esses sistemas para ministrar um treinamento. Como que eu posso melhorar agora internamente? Enfim, é isso. Pegando um gancho, Stella, talvez você possa falar até da nossa Inova ANAC, né? O nosso prêmio que nós ganhamos, mesmo sem saber que isso iria acontecer, né? Mas a gente criou um sistema aí de RealPrev, né? Por QR Code, né? Que possibilita a gente continuar recebendo os relatos sem ter que fisicamente ir nas urnas, receber, né, e endereçar esses relatos. Então, a gente está hoje acabando saindo um pouco na frente aí, né, nesse fechamento, nesse desaceleração que a gente teve, e a gente continua conseguindo cumprir com um requisito importante aí, que é do SGSO, que é receber o relato, né, da comunidade, principalmente que continua trabalhando ali, né, as pessoas acham que não tem gente, né, que está tudo adormecido, mas a gente tem gente atendendo voo 11 da noite, 6 da manhã, atendendo carga. Então, fala um pouquinho dessa nossa... Sim, em 2018 nós nos inscrevemos no prêmio do Inova ANAC, né, e recebemos a menção honrosa pelo projeto do QR, do relato de prevenção, né, que é para aqueles que estão vindo a primeira vez, as pessoas da comunidade aeroportuária, da aviação, podem nos informar ao setor do SGCO condições, situações que possam gerar um acidente, uma ocorrência. E a gente usava somente os meios por e-mail ou formulário físico, né? E aí a minha equipe desenvolveu esse QR Code, e aí começamos a utilizar, e foi realmente fundamental agora, porque a gente tem estimulado, né, o uso do QR Code, e continuam chegando relatos de prevenção, continuamos tratando, continuamos respondendo aos autores,
ele vem, essa ferramenta, nesse momento, vem também auxiliar nos próprios protocolos sanitários, porque a gente já não vai ter mais necessidade de estar... já vai poder evitar o uso do formulário físico, né, que poderia propagar a contaminação da doença. E assim, uma ferramenta realmente, obrigada, foi bem lembrado, a ferramenta que a gente já tinha aqui em mãos e a gente está podendo fazer uso dela. E como sempre dizem, né, na crise a gente tem que estar sempre buscando oportunidades. E a gente já também veio agora o webinar, que foi também uma oportunidade da gente começar a promoção com uma outra ferramenta. A gente vai aprimorar, né, mais ainda, a experiência nova, mas é uma ferramenta assim, que amplia o compartilhamento das experiências, como a gente está podendo fazer aqui, como estamos aqui com a ANAC, o Rio Galeão, com você, Mose, disseminando essas lições aprendidas nesse momento. E eu vejo essa experiência aqui do webinar como uma colaboração que o Rio Galeão vai dar para o fortalecimento da cultura de segurança operacional em âmbito nacional, né? Também. Então, são as oportunidades que vão aparecendo no meio da crise. Eu vendo aqui algumas perguntas, né? Eu já estou tentando incorporar no nosso bate-papo aqui, mas me chamou muita atenção uma pergunta do Fábio Barbosa, nosso querido Fábio Barbosa. Ehrlich, sobre a perspectiva financeira, pode falar sobre os desafios de manter a segurança operacional diante das severas restrições de receita? E eu já quero emendar uma outra pergunta, que diz assim: como estão as tratativas com o governo federal para alívio financeiro, para garantir a liquidez da concessionária? Que medidas já deram esse alívio e o que mais vocês estão buscando? Eu acho que essa resposta é fácil de responder, né? Assim, segurança é primeiro lugar, né? Independentemente da nossa restrição orçamentária, nós vamos sempre tratar a segurança em primeiro lugar e vamos ter que, né, atender e cumprir as normas que exigem da gente. Então, continua sendo uma prioridade, né? Sempre foi uma prioridade. O Mose participou logo no início da concessionária, quando nós chegamos aqui também. Ele é testemunha aí do quanto que a gente sempre levou a sério, a própria upgrade do nosso C5, a forma que a gente tem trabalhado com esse SGSO sempre foi, isso é uma prioridade para a gente. Como em outros aeroportos também, mas a gente leva isso muito a sério. Com relação à estruturação do contrato, né, já iniciaram várias conversas e existe já, né, por parte da ANAC, a postergação de parte da ortoga, né, a ortoga de outros aeroportos. No nosso caso, é um valor menor, né, porque a gente já tinha feito previamente um acordo onde a gente postergou, né, colocamos esse pagamento mais para o final do nosso contrato. Então, nós temos, de certa maneira, um alívio aí até 2023. Né? Mas o que não quer dizer que a gente não está atento ao caixa, né? Não estamos atentos à nossa liquidez agora e, evidentemente, a necessidade de a gente continuar atraindo novos voos, voltar ao movimento o quanto antes possível, né? Porque, como eu disse antes, a gente está basicamente operando num cenário de baixíssima receita e com uma despesa que você não consegue eliminar na mesma proporção, né? Existe uma infraestrutura que precisa ser mantida, né? Existe a própria necessidade nossa de proteger o patrimônio, de continuar adotando as regras necessárias do ABSEC, né? Independentemente de você ter 10 voos ou 1 voo ou 50 voos, né? Os procedimentos estão aí, precisam ser cumpridos. Então, é um desafio grande a gente conseguir agora fazer
a volta dos custos sincronizado com a volta dos voos e a volta do movimento, né? Então, esse eu diria que vai ser o nosso desafio agora para o final do ano, né? E como a gente vai realmente redesenhar essa operação para a gente conseguir, nesse novo cenário, buscar eficiência, né? Buscar novas maneiras de operar, né? Soluções criativas, né? Porque a gente tem um cenário hoje de possível projeção para esse ano a gente fechar em torno de 6 milhões de passageiros, né? 6,2. Operamos o ano passado próximo dos 14, vamos possivelmente operar com 6 milhões esse ano, sendo que 3 milhões já foram. Então, a gente tem 9 meses aí para operar o restante do ano com esses 3 milhões, 3,2 milhões de passageiros. Então, a gente precisa ser criativo, né? Eu acho que muda completamente o cenário onde você tem um aeroporto com bem mais musculatura, com uma malha aérea bem maior e ainda com a questão que acho que o impacto é maior ainda também, que é o próprio estrangeiro, que não está vindo ao Rio de Janeiro ainda, não tem malha internacional. Então, a gente tem um perfect storm, né? Agora a gente vai ter que sentar e, com criatividade, né, com muita colaboração, conseguir redesenhar essa nova operação nossa aqui para o Rio Galeão. Estou vendo, tem muitas perguntas que são sobre protocolos sanitários, sobre retomada das operações. Lembrando, quem está participando, que ainda terá o bloco 2, que será na sexta-feira, no mesmo horário, e o bloco 3, que é sobre a retomada justamente das operações. E aí a gente pretende guardar com carinho essas perguntas e responder nos próximos blocos. A gente teve um pequeno atraso no começo, já estou me encaminhando para o final, mas eu não posso deixar também de fazer algumas perguntas que são referentes a esse bloco. Eu acho que talvez seja pá e bola, algo mais rápido, antes da gente finalizar. Tem uma pergunta aqui, Stella, do Álvaro Pacheco, da Shell. Temos alguma mudança de cenário mais significativa que devamos dividir com as equipes que dirigem pelo pátio? Talvez isso seja até imediato, né? Porque, como foi falado, tem, de repente, um adensamento maior no pátio, naquela questão das aeronaves contingenciais e tal. Tem alguma coisa que você quer dividir ou você vai passar esse recado de outra forma? Sim, os treinamentos de direção defensiva em aeroportos, né, que é requisito e é um treinamento imprescindível para as pessoas que vão conduzir veículos ou operar equipamentos no pátio, eles estão mantidos. Nós não abrimos mão disso, embora o Giovanni comentou bem no início sobre as postergações que foram prorrogações de credenciais, de treinamentos que foram permitidas pela ANAC, para aquelas pessoas que estão chegando e que não têm ainda a familiarização com a área operacional, nós não abrimos mão disso, essas pessoas elas vão passar por treinamento. E, com certeza, eu não quero estender aqui para o último bloco, né, o bloco lá dessa próxima semana, mas, com certeza, esse retorno da operação, ele também haverá também todo um trabalho para, vamos dizer assim, esse refreshment, né, dessas pessoas nessa hora que estão retornando às suas atividades. E tem um material da ACI, o manual da ACI agora sobre essa questão da retomada, e uma das coisas que estão lá pontuadas é a questão dessa atenção no fator humano, né? Então, essa questão do fator humano a gente vai estar olhando no sentido do treinamento, de fazer essa ambientação, renovar essa ambientação das pessoas que estão fora da operação nesse momento. Temos várias outras perguntas ainda, por exemplo, como a área de segurança e saúde ocupacional tem contribuído para essas ações. Eu acho que a gente pode tratar isso no próximo bloco, né? Porque a gente vai falar de protocolos sanitários que se aplicam tanto para os passageiros quanto para aquelas pessoas que trabalham no aeroporto, de todo o ecossistema, não só do Rio Galeão, mas, enfim,
todos os funcionários de todas as organizações que atuam no aeroporto. E também mencionar aqui uma pergunta da Eliane Arnaldo. Podem apresentar uma perspectiva do trabalho que está sendo feito e que fica para o futuro, até prevendo minimizar impactos de possíveis meteoros? E aí, Eliane, falando em futuro, eu queria fazer o gancho aqui, já encerrando, nós vamos responder a sua pergunta, se não no segundo ou no terceiro bloco, mas falando no futuro, eu queria citar as palavras de Renato Russo: o futuro não é mais como era antigamente, né? Então, nós vamos ter que aprender muito para desenhar esse novo futuro. Então, vejo vocês no próximo bloco, protocolos sanitários. Stella, a palavra está contigo, vamos fazer o encerramento. Sim. Então, eu quero, primeiramente, agradecer a todo esse público que ficou aqui nos aguardando. Teve, como eu já disse no início, né, nos aguardou. Eu peço desculpas mais uma vez pelo problema técnico, e quero agradecer ao Erlich, Giovano, Moser, pela disponibilidade de estar conosco, compartilhando a experiência de vocês, as boas práticas. Obrigado mais uma vez a todos, né, que mandaram as suas perguntas aqui, que enriqueceram essa nossa discussão com o conteúdo que trouxeram. Como o Moser já falou, as perguntas sobre distanciamento, protocolo de segurança, planejamento de retomada, vão ser respondidas nos próximos blocos, que acontecem no dia 5, agora na próxima sexta-feira, e vai falar, esse do dia 5, já, o bloco 2 fala sobre o atendimento aos protocolos sanitários, e nós teremos, então, os convidados Simone Mendonça, Marcos Almeida e a Vânia Câmara, que é da representante, que é da Anvisa. E como também foi falado, essas perguntas que não pudemos atender nesse tempo desse bloco, vocês podem mandar para o e-mail do sgco@riogaleão.com, que nós teremos o prazer em estar respondendo. E as demais na próxima semana também. Tá bom? E continuem mandando suas perguntas antecipadas pelo app Slido com a hashtag #WebRioGaleão. Até lá. Muito obrigada a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.